Olá, este é o Contexto Cast, o podcast da União dos Vereadores da Baixada Santista. Para você que sempre nos acompanha, eu peço para que se inscreva no canal para continuar vendo os nossos episódios. E hoje o assunto é Mongaguá e seus prefeitos. Eu sei que é o podcast de vereadores, mas nós vamos falar porque tem uma particularidade aí. Em pelo menos uma década já teve umas 3 questões aí envolvendo prefeitos e agora a cidade vive uma eleição suplementar. Então a gente vai falar com os vereadores sobre o olhar do legislativo dentro desse contexto. E para falar sobre esse assunto, eu tenho 2 vereadores de Mongaguá, Dr. Osvaldo, seja bem-vindo ao Contexto Cast. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. E com ele o vereador Badu. Seja bem-vindo, Badu. Obrigado também pelo convite, é um prazer também estar nesse momento. Valeu. Bom, vamos começar então pelo começo, né? E aí, doutor Osvaldo, como que está a situação em Mongaguá com esse momento aí de eleições suplementares? Como que muda o dia a dia da Câmara? A Câmara em si, a Câmara de Mongaguá, ela são 3 vereadores, está indo numa toada muito boa, né? Não tem muita divisão e a gente está tentando mostrar para os caminhos de quem assumir. Nós temos uma eleição no dia 8 de junho, e a gente está tentando mostrar o quê? Os vereadores estão indicando o que o vereador sente na rua, porque quem sente é o vereador. Né? A população procura o gabinete do vereador e começa a falar tudo que a gente tem e não tem, porque parece que tem, mas não tem. É a questão da saúde. Isso. Né, Badu? A questão da saúde nós temos, mas não temos. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande no município, na verdade na região, né? Mas Mongaguá vem com uma dificuldade muito grande aí na questão da saúde, as reclamações que chegam na gente aí. O próximo gestor aí, né? Gestora, que a gente está nessa eleição aí, vai ter que se preocupar muito nessa área aí, que é uma fragilidade muito grande no município de Mongaguá. E por essa questão aí, né, de suplementar aí, o tempo, né, demora de assumir de fato, né, um governo interino lá. E no meu caso eu também sou vice-presidente e estou na presidência da Câmara. E aí é um desafio que apareceu para você também, caiu no colo. Para nós todos, né, mas para mim muito mais porque eu estou à frente do Legislativo. Então a gente está na frente do Legislativo, a gente tem que estar atento todo momento o que o Executivo está fazendo e com a harmonia do Legislativo, com os vereadores. Mas como o doutor Osvaldo vem falando, nós estamos fazendo nosso papel ali, fazendo requerimentos, indicações, projetos de lei, comissões. A casa está funcionando, tá? Estamos atentos ao dia a dia aí. E sobre os grandes projetos, doutor Osvaldo, assim, a gente entende que houve um planejamento ali dos candidatos a prefeito, eles tinham um plano de governo e a gente já está no meio do ano, praticamente, né? Você sente que tem um prejuízo aí para a cidade, esse tipo de situação? O prejuízo que nós vamos sofrer, a cidade vai sofrer, não é de 6 meses que está no interino, é de 1 ano e meio para tentar se recuperar, porque na eleição da Câmara, como já estava não empossado e não diplomado o prefeito eleito, que era o prefeito Paulinho, o que aconteceu? Fomos para a disputa eleitoral da presença da Câmara. E era para, possivelmente, poderia eu estar sentado na cadeira de interino, porque a votação foi 6-6 e o último voto desempatou em favor do outro vereador. Mas o que acontece? A gestão que saiu foi muito mal para a cidade. Então deixou a cidade em um estado deplorável, né? E a gestão que estava entrando, quando o vereador que foi eleito presidente, ele assumiu a cadeira de interino, ele não tinha time, ele não tinha ninguém. O que é um time? Você ter lá o secretário de saúde, quem é o secretário, quem é os presidentes do PSF, quem vai tomar conta disso, quem vai tomar conta daquilo. E aí ficou meio que perdido, né? E o Badu até auxiliando, mas ficou meio que perdido. E aí ficou numa situação do quê? Que nós até agora estamos parados. Na verdade, eu sou vereador, mas sou funcionário público. Sim. Tá? Eu estou no meu 4º mandato, mas sou funcionário de carreira. A gente tem um conhecimento dentro do executivo, né?
A gente vem auxiliando o prefeito interino, mas como o doutor Oswaldo falou, ele teve que assumir a prefeitura. É diferente de você ir por uma campanha com um grupo já praticamente definido, Formado, pastas, né? Então o prefeito ele teve que deixar algumas pessoas nos cargos, mudar alguns cargos, mas a cidade vai, para se recuperar aí nessa questão, nós vamos ter eleição agora no meio do ano, quer dizer, dia 8 de junho, mas só assume, né, com determinação do juiz eleitoral, só dia 11 de julho. Nossa, ainda tem mais após um mês. Isso aí. Então, quando o prefeita, né, que estão sendo os candidatos, né, assumirem, eles vão ter meio ano aí para correr atrás aí, colocar o seu secretariado e fazer essa... Mas eu acho que dentro de tudo está positivo. Nós tivemos um grande problema na gestão passada, porque a zeladoria da nossa cidade ficou muito ruim, entendeu? Ficou para trás. E nós pegamos o barco aí andando, né? Então, a cidade estava literalmente embaixo do mato, sem nenhuma zeladoria. Como a gente está voltando, eu, doutor, nós estamos voltando para o mandato aí de vereador, com alguns... Lá, para você ter uma ideia, a Câmara renovou 70%. Foi uma grande renovação. 9 vereadores voltaram e saíram 9 vereadores, são 13, ficaram só 4 vereadores. Então você vê a avaliação do Legislativo como é que estava. Então nós estamos com um grande trabalho à frente ainda. Eu falo que a nova prefeita aí assumindo aí a nova eleição vai ter trabalho, entendeu? O que assumir vai ter muito trabalho. É a segunda vez, né, que a gente está com essa questão aí suplementar. Sim. Agora é uma cidade que está sendo premiada aí com a primeira foi triste com a questão do dinheiro no guarda-chuva, foi onde afastou o prefeito, né, na época. Naquela eleição, eu vou te falar, eu saí vice com o Rafael Vaidó. E logo um ano e meio depois o prefeito caiu e ficou que terminou esse mandato. Sim. Então, a gente é uma cidade que já vem sofrendo com essa questão. Bastante tempo. Suplementar. Mas nós estamos aí, né, doutor, atento. A luta sempre. O doutor já está no segundo mandato, tem um conhecimento aí também legislativo, né, mais a sua função que é advogado, para ajudar aí. E o doutor Oswaldo, né, uma curiosidade é que o primeiro mandato dele foi há 20 anos e ele volta agora, né? O que você encontrou de diferente aí de 20 anos em Mongaguá? Na Câmara Municipal quase não mudou, né? Tanto que eu já mudei o regimento 2 vezes, né? Foi. A gente está mudando o regimento porque a modernidade chega, então algumas coisas estão meio ultrapassadas, a gente vai tentando mudar. Mas a Câmara Municipal não mudou. Algumas coisas foram incluídas lá. Mas a cidade em si, quando eu fui vereador, nós tínhamos ali em torno de 25 a 30 mil habitantes, e Mongaguá não tinha nada, né? Rua sem pavimentação, não existia esgoto, o que era forte na época era o ramo imobiliário, que continua sendo hoje, mas tinha muitos terrenos, então foi uma avalanche de construção civil que foi fortalecendo, foi abrindo loteamentos que estavam fechados e foram vendendo, e a cidade começou a crescer. Então a cidade deu o que a gente fala lá, que Mongaguá vive do turismo, da construção civil. Sim. Né? Nós vivemos do turismo, da construção civil. Então a gente tem que estar indicando mecanismos para que essas duas funções que trazem recursos para a cidade, que o mongaguaense consegue na temporada sair do sufoco, a Câmara Municipal dá o apoio total para isso, tanto que todos os vereadores estão fazendo requerimentos e indicações para que fortaleça o turismo e ajude a construção civil. Porque até Praia Grande, antes o investimento vinha até Praia Grande. Hoje está migrando esse investimento de construção civil, está passando para Mongaguá e Itaém. Mongaguá e Itaém está explodindo de construção. Aonde tem casa, derruba a casa e constrói prédio. Sim. Então está ficando... A cidade ela mudou muito em tudo, até na área de saúde principalmente, porque o que se pensa é o que? O turismo é bom. Turismo é bom. Mas as consequências do turismo é que você tem que se ajustar.
É atendimentos no UPA, no PS, é a recolha de lixo. Exato, é uma cresce série de uma forma astronômica. E a segurança também, né? A última vez que a reunião que nós tivemos no VESV, aí teve uma discussão lá para fazer uma sessão por mês em cada município. Sim. Nós somos em 9 municípios do VESV, então a nossa preocupação, agora começando a metade do ano, não vai dar para terminar todo dentro desse ano, vai terminar a última cidade no ano que vem. E foram falar dos temas, nós já temos nossa data lá, e toda a cidade falou de saúde, falou de saneamento, e quando veio, que eu estava eu e a Maria Paula, que é a Paula Jacó, que também faz parte que é da direção, eu falei que em Mongaguá nós íamos discutir o turismo. Nós temos 13 quilômetros de praia. Sim. E o que eu acho, agora, no meu quarto mandato, que o governo, o governador, o ano que vem, ano de eleição deles, eles têm que estar atentos para a nossa região aqui, para o turismo. Sim. O suporte que o doutor está falando é a questão da segurança, a questão da balneabilidade, que é uma questão que o turista vem com tudo para curtir a praia e a gente às vezes fica com prejuízo de atender. Você incentiva o comércio, mas o município em si passa uma dificuldade. E mais incentivo na questão aí, nós temos uma Mata Atlântica aí, né? Tem uma praia, nós temos uma Mata Atlântica para poder, não é derrubar ela, mas a gente explorar ela de uma maneira turística. Sim. Trilhas, né? Trilhas, cachoeira. Mongaguá, por exemplo, tem um Poço das Antas, não sei se vocês já foram lá. Sim. Poço das Antas no meio da cidade, é uma coisa mais linda. Vai muita gente de fora. Nós temos a Rondônia, nós temos a área rural, nós temos um potencial ali de rios, mas o governo que tem que dar o suporte para nós, entendeu? O governo tem que dar o suporte para o litoral, para nós. Com certeza, hein? Nós temos os problemas, né, que são a maioria de toda a região aí. O que eu estava falando com o doutor há pouco aí, que a questão da saúde nossa são as questões de agendamento, as questões de remoção, né? Esse é o maior problema. Entendeu? Mas a gente também tem essa necessidade. Aliás, o turismo foi tema de um outro episódio do Contexto Cast. A Paulinha Jacó teve aqui, a gente falou sobre isso. Mas a gente trazendo, então, claro, esse benefício, né, que teria, né? Benefício não, um ponto forte de Mongaguá é o turismo, é a construção civil. E como que a Câmara ou, enfim, todos juntos podem ajudar a potencializar essas duas áreas. Vamos falar mais da construção civil, né? Então, o que pode ser feito aí nesse próximo mandato? Como que a Câmara vai ajudar o próximo eleito ou eleita? Eu acho que tem que ter a questão nossa lá de lei, estudar as leis que auxiliem, beneficiem, assim, dentro da legalidade, lógico, né? Do tribunal, para o investidor voltar para Mongaguá. Nós estamos desenvolvendo, você via quem era Praia Grande. Esses dias nós fomos numa reunião do Tribunal de Contas, e o presidente, né, o Cittadini, ele comentou, ele falou, nossa, fazia 20 anos que eu não via na Praia Grande. E a Praia Grande virou uma máquina. Verdade. É uma cidade que está revolucionando. Antes quem falava, morei na Praia Grande, agora todo mundo, né, quer. E Mongaguá está ao lado. E aí os construtores estão chegando na nossa cidade. E nós, os legislativos, temos que nos preparar com leis. Sim. Incentivos fiscais, de repente, né? Alguns problemas, assim, de você fazer prédio muito na beira da praia, tu não questiona. Aqui em Santos, vocês têm uma orla da praia que dá distância, né? É verdade, Mongaguá é bem justinho ali, o problema é você não fazer um paredão lá, que nem aconteceu em Camboriú, né? Aquelas torres que prejudica até o meio ambiente. Então a gente também tem que tomar um cuidado com isso. O Mongaguá o centro já está bem cheio de prédio, mas nós temos que se preocupar sim. E a lei de uso e ocupação de solo seria isso, né? Isso. Na época que ficou esse interino, eu era o diretor de habitação e eu propus na época 5 projetos de leis. E foi aprovado pela Câmara, foi sancionado, aonde se abria a mente do administrador para parceria público-privada. Legal. Né? Quando você... eu tinha autorização para dar uma certidão que o empresário ia construir lá 50 moradias como de interesse público. Sim. Aí isentava ele de pagar IPTU, as taxas, o projeto, a aprovação, isentava ele de tudo isso.
E contrapartida, ele tinha que entregar um aparelho público, ou uma creche, ou um posto de saúde, ou um posto da polícia, ou uma escola. Então, o legislativo ele tem que ir por essa linha para tentar ajudar a cidade a crescer. Mongaguá, em 2020, em 2017, Mongaguá tinha um déficit de 14 mil habitações. Hoje, passa de 25 mil. Só que, quando tinha o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, aí era fácil de se resolver. Quando acabou faixa 1, passou para faixa 2, aí fica mais complicado. E faixa 3, muito mais ainda. Então, Mongaguá deu um pool de construção, vários prédios bonitos, chamativos, né? Tem empresa lá, a Frison, Construmora, o Adrimar. Então, começou a fazer prédios de alto padrão. Sim. E aí começou a chamar a vista dos demais para Mongaguá. Mas, como você falou, o legislativo ele tem que indicar que tem leis que só pode ser proposta pelo executivo. Sim. Mas a gente faz a lei, né? A gente faz a lei, sim, encaminha como requerimento ou indicação, e aí o prefeito analisa se aquilo é bom ou não, no ponto de vista dele, e aprova. Nós tentamos fazer com que todos os vereadores sejam um prefeito. Sim. Porque ele tem que ter a visão do que é bom para a cidade. Porque quem escuta a população é o vereador. Isso, né? o para-choque da sociedade. O vereador, né? vai na feira, eu vou na feira, me pergunta disso, me pergunta daquilo. Eu vou no mercado, me pergunta disso, me pergunta daquilo. Então, se eu estou na praia tomando uma cerveja, me pergunta disso e daquilo. Sim. E aí você tem que ter aquela educação de estar respondendo às pessoas com cordialidade. Mas nós temos uma função. Alguns vereadores acham que não tem a função do executivo. E nós temos essa função, porque nós temos. Se for bom para a cidade, é bom para o vereador. Sim. Se for ruim para a cidade, é ruim para o vereador. Essa é a questão. Doutor Osvaldo, você tocou na questão das PPPs, né? A gente vê, por exemplo, uma cidade aqui de São Paulo, do interior, Sorocaba, que o prefeito ficou famoso. Explodiu. E muito, né? Não é que ele só entrega o entretenimento, né? Porque ele faz uns vídeos divertidos. Mas ele está sempre entregando soluções inovadoras e a maioria delas com PPP. Com certeza. Né? Acho que esse exemplo pode chegar aí para Mongaguá positivamente. E outra questão, a gente falou muito, né, sobre Praia Grande como um exemplo. Praia Grande teve esse caminho da construção civil, né? Foi isso que hoje trouxe a Praia Grande essa referência, né? Então, acho que Mongaguá consegue também se encaixar. Então, pensando em Praia Grande, em Sorocaba, onde que Mongaguá está e quando ela consegue chegar? Mongaguá não está nem perto de Praia Grande, nem perto de Sorocaba. Territorialmente, Mongaguá faz divisa com Praia Grande. Sim. Mas a realidade é outra. A realidade é 8 a 80, nós estamos no 8. Porque agora que o pensamento das pessoas foram tomando um rumo de pensar que tem que crescer. Se não crescer, você morre. Então a cidade começou a crescer. Temos alguns problemas. Hoje nós não temos uma construção civil pesada para a população de baixa renda, porque nós temos várias áreas de Mongaguá que estão com embargos ambientais do Ministério Público. Eu, quando estava à frente da Secretaria de Habitação, fiz várias reuniões aqui em Santos com no GAEMA com a doutora Almáquia, fiz um termo de ajuste de conduta para resolver esse problema. Chegou lá, o prefeito na época não quis assinar. Depois passou para o Ministério Público de Mongaguá. Fiz reuniões lá também com o Ministério Público, fez um outro termo de ajuste de conduta. Novamente o prefeito não quis assinar. E aí o promotor de justiça ele embargou as áreas, porque há necessidade de ter licenciamento ambiental. Mas os loteamentos que são mais antigos, tem loteamento de 55, de 54, que já foi aprovado. Se já foi aprovado na lei anterior, a lei mudou agora, então tem que ter um meio termo. O promotor tem que estar ali, a prefeitura no meio termo, o loteador no meio termo, e está encaminhando junto. Senão não consegue crescer. A gente vê que nem cenário da construção, os empresários, o que a gente às vezes faz comparativo, né? Que foi falado de Sorocaba, o interior tem muita indústria, o governo
incentivou muito isso para lá. E nós ficamos só com a parte praia. Turismo. É turismo. Então a construção civil, ela injeta, mesmo que cria Empregos, moradia, empregos, IPTUs, enfim. Só que o grande problema nosso é preservar também a nossa praia, a nossa orla da praia. Quando a gente fala com um comparativo Camboriú, por exemplo, uma praia, quem conheceu Camboriú há 30 anos atrás, que eu conheci, era uma orla bonita, era uma orla, sabe, aproveitar. Mas não era esse glamour, né? Não era. Que nem assim, a turma fala que o Guarujá, Camboriú virou o Guarujá. Isso, dos anos 80. Isso. Lá. É verdade. E assim, no Mongaguá, a gente tem que ver ali a questão de, assim, as torres, por exemplo. Eu não sou da área, mas o porquê. É o prédio mais curto e mais alto, né? Acomoda. Talvez seja para você ter a questão ambiental e não o impacto tão agressivo à areia da praia. Sim. Então nós temos que olhar ali, nós temos 13 quilômetros de praia, temos que desenvolver, o centro já está bem desenvolvido nessa área, mas ter esse cuidado para não agredir o meio ambiente e também hoje com as leis, né? Que tem que respeitar essa questão. Então a Câmara Municipal está atenta nessa questão aí de dentro da legalidade, dar o suscetível, mas está preservando. Sim. E está tudo interligado, né? Porque o turismo, aí tem mais construção, porque muitas pessoas compram imóveis de veraneio, e aí com isso mais pessoas vêm, e aí precisa de saneamento, de segurança. Enfim. Para você ver, nós temos uma orla da praia, né? Que é Mário Covas, nós temos a Avenida São Paulo, nós temos aí vem a estrada, que corta nosso município, também é outra coisa, que agora foi terceirizado, né, para a CNL, até aqui Praia Grande pega, e temos o lado morro, que a gente fala que é a Monteiro Lobato. Então nós temos a cidade estreita. Sim. A cidade é uma cidade, a cidade nossa é pequena, então nós estamos preocupados com isso. Por isso também a gente vem conversando aí na UVESB, né, que as outras cidades vêm também discutindo os seus problemas, e a gente tem que ir atento a isso aí. O incentivo é bom, né? Mas tem que tomar um certo cuidado para não agredir aí, e ter uns impactos para o futuro aí. Legal. A questão do que o doutor foi diretor de habitação é muito com o problema local, né? Que é as moradias. Nós aprovamos agora, eu acho que dentro desse mandato, uma questão da construção civil ali, é uma parceria ali, né, do governo federal, acho que umas 80 moradias ali na Vila Atlântica, tá? E acho que é mais de 30 anos, né, que não tinha um conjunto. Na realidade, o conjunto habitacional que teve em Mongaguá foi a prefeitura doando o terreno para a CDHU, fez o CDHU Vila Atlântica desde 1993. Olha. E até hoje o conjunto Vila Atlântica não tem escritura para dar para as pessoas, é um negócio absurdo. Mas aí teve o conjunto Barigui, conjunto Regina Maria, teve tudo através da CDHU. O Minha Casa Minha Vida não foi feito em Mongaguá, porque também quando eu assumi lá a habitação, eu vim aqui falar com o superintendente da Caixa, falei, o que a gente precisa fazer, me dá uma aula aqui de todo o processo que a gente precisa construir casa. Aí ele falou, como você vai construir casa se Mongaguá não tem nenhum déficit? Eu falei, como não tem déficit? Aí ele falou, olha, o déficit a prefeitura tem que colocar no CAD único aqui, ó, e Mongaguá tá zerado, não tem. Então, aí faltando informação. Também não vê, quando você não tem um déficit, não vê a verba, não vê a liberação. Então, um conjunto de ações que muitas vezes pensa assim, que ó, o funcionário que está lá, sentado na cadeirinha dele lá, é o mais importante da peça. Exato. Porque se ele não cadastrar no CAD único o déficit habitacional, você pode fazer tudo aqui, mas aquele funcionário lá, o mais importante ter na secretaria. Sim, vai bater no sistema e não tem necessidade, aí fica difícil. E no contexto metropolitano, você falou bastante da UVEBS, né? Como que vocês enxergam o papel de Mongaguá dentro da região metropolitana com as 9 cidades aqui? Olha, como eu falei, tô agora fazendo parte da UVEBS, eu estou no meu 4º mandato. Nas outras vezes estava vereador, eu não fiz parte, mas eu vejo importante que nem a Condésio, né? São os prefeitos, agora são os vereadores. A gente tem que estar bem unido nesse contexto aí de informações, de trazer para perto o governo,
né, para a gente se desenvolver juntos, né? As cidades têm que andar juntas aí, dividir os problemas. Hoje mesmo nós estávamos falando uma questão de uso da UPA. Aí, quando a gente estava vindo, ligaram pedindo um auxílio, o doutor, e quando a gente foi ver, a pessoa que está pedindo auxílio para a outra mora em Itanhaém. Ele passou para ele, o doutor, pô, ele é lá de Suarão. Não que a gente não tenha que atender, não que a gente entender, mas essa questão metropolitana é isso, a gente está desenvolvendo junto para poder atender a todos. Mas porque às vezes são questões comuns, né? Isso. O que acontece, mesmo com as realidades diferentes, mas tem... A pessoa às vezes está em Suarão, ele prefere mais para Mongaguá. É mais próximo. Próximo ali, para resolver o problema dele lá, assim, na questão pública ali. Praia Grande também. Praia Grande a gente pega também uma parte, que é aqui mais da região Real. lá do Solemar, né? Do Caiçara, do Real pra cá, gente, tudo pro Mongaguá. Essa é uma discussão que a gente tem que ter na UVESP, porque todos os vereadores, né? Essa questão de a gente fazer uma sessão em cada cidade aí por mês, isso vai ser muito importante, porque nós vamos estar no município lá, conversando com os vereadores de cada cidade, vai ser aberto ao público, e a gente está inserindo todas essas questões aí. Então, eu vejo uma importância muito grande. É o crescimento, né? E a região nossa, né, nesses últimos anos, eu voltei depois de 8 anos. Quando eu saí de vereador, que eu fui vice do Rafael, eu saí em 2016. 2020 não voltei, estou voltando agora. E a gente viu que o litoral desenvolveu nossa questão. Porque chama, né? Quem não quer morar no litoral, quem tá ficando organizado. Sim. Então, a cidade que não fizer a lição de casa direito, ela vai ficar para trás. Né? É o momento de organizar para crescer, certo, né? A gente vê, Mongaguá, principalmente, é a menor cidade do litoral sul aqui. Mongaguá foi incluída junto com o Vale do Ribeira, né? Para rede. Para algumas coisas, foi atendida para lá. Foi atendida para lá. E referência, né? Com 10 para cá. Então nós ficamos ali numa sinuca que nós podemos participar tanto do Vale como daqui. Eu fui operado em 2021, tive um problema cardíaco, fui operado, sabe aonde? Registro. Olha. Muitos casos nossos da rede de saúde, então. Isso, regional. Nós temos Vocês estão tanto na Baixada quanto no Vale do Ribeira. No Vale do Ribeira. Porém, a discussão nossa da UVESP, ela vem até Peruíbe. Sim, é isso aí. Mas o governo joga certas governo do Estado, né? O governo do Estado joga umas questões de saúde. Pode entender, né? Registro tem, Pariquera também tem 2 potências lá. Só que assim, o que seria importante para nós? Talvez Peruíbe, então, se fosse que 2 pontas, né? Porque muitas coisas a gente traz para Santos. Sim. Né? A gente vem atrás de Santos. Praia Grande também atende, a Dulce, né? Irmã Dulce. Mas assim, talvez Peruíbe, o governo dá uma sustentação para a região. Porque nós estamos aqui de São Peruíbe. São os extremos, né? Peruíbe e a Bertioga, é uma discussão da UVESP, que é a região metropolitana aí da Baixada. E a importância tá todos participando. Foi até um dos temas do Cadu, né? Que é o presidente da UVESP. E ele falou assim, não deixe de participar, vereadores, né, das reuniões da UVESP. Por quê? Porque muito interessante, e até me surpreendeu que é um problema que a gente está tendo nos municípios, essa questão muito discutida hoje na Câmara aí, né, das crianças especiais. E do autismo. Do autismo. Tem um psicólogo hoje de Cubatão, esqueci o nome dele agora, e ele se acaba entrando, né, tendo mais conhecimento, os vereadores vão ter essa integração aí, né? Isso é importante. Nós temos uma questão de que para a Grande Mongaguá e Itanhaém, Peruíbe, é o mesmo significativo. Sim. Turismo, construção, né? Não dá para se comparar a Praia Grande, porque Praia Grande hoje não ultrapassa Santos por causa do porto. Agora, se colocar o aeroporto, começa a se chegar. Que é a briga do prefeito de Praia Grande, que quando foi deputado colocou lá as posições de Praia Grande que estava para construir. Então, se você tirar, aí você pegar Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, nós estamos no mesmo segmento. Teve um período, há tempos atrás, né, que queriam fazer um porto seco ali em Peruíbe. Não sei se vocês chegaram, até foi aquele Eike Batista tal, que falou. Sim. Seria interessante porque ali diz que tem um vão, a questão ambiental que não andou.
para desafogar o pôr do sol. Mas em Itariri também. Entendeu? Por quê? Itariri também, que a linha do trem tinha para ser um porto seco lá e a lei ambiental não permitiu. Isso a questão ambiental na nossa região é um desafio muito grande, né? Muito grande, em várias frentes. Mas é por isso que eu acho que toda prefeitura tem que ter lá pessoas capacitadas técnicas no meio ambiente, que é para que você não planeje uma construção e chegue no meio ambiente e seja barrada. Você não planeje abrir uma estrada ou uma via vicinal e ser barrada. Como Itanhaém é para ter o Parque da Xuxa na época. Nossa, essa ficou muito tempo. Ia arrebentar ali a explosão de turismo, a explosão de trabalho, e o meio ambiente não permitiu. Outro tema importante aí, que a gente não fala, a Terceira Imigrantes, vamos lá, entendeu? Que desafogaria aqui, que você pega a Praia Grande aqui, quando você vem do litoral, você não anda, trava tudo. Tem a ponte do Mar Pequeno ali, o litoral, nós temos que vir aqui em Cubatão subir. Então, aí tem um projeto que se fala desde Parelheiros, né? Há quanto tempo se fala sair em Itanhaém ali? E você pega ali perto de Parelheiros ali, não na cidade assim, na divisa que pertence a Itanhaém, o IPTU é lançado lá pela prefeitura de Itanhaém. Nossa divisa, Mongaguá e tanto Itanhaém, nossa divisa é com Santo Amaro, Parelheiros, nossa divisa fundo. Sim. E uma estrada que desenvolveria, né, a região. E uma estrada ali não demoraria 50 minutos, né? Foi um vereador de Itanhaém, eu acho que é o de Piruíbe, que entrou com o sistema aí na UVESB, né, para o governo. O governo tem que estar atento a que a região desenvolveu muito. O pessoal veio morar na Baixada, é próximo de São Paulo, tem muita gente que trabalha lá, então tem que estar atento. E nós só vamos à frente com uma união de todas as cidades. Esse é o papel, né, da UVEBS. Eu queria agradecer vocês pelo papo. Tem muito assunto. Nossa, tem tanto de projetos aí que ficaram pelo caminho, quanto ideias que a gente tem aí para as cidades prosperarem, né? Então, agradeço o papo até aqui, mas a gente vai voltar a conversar em breve. Obrigada, Badu. Eu que agradeço novamente. Estamos aqui para esclarecer, né? Ser parceiro da UVESB e da região. Pode ter certeza que a Câmara Municipal de Mongaguá vai estar atento aí ao desenvolvimento aí. Doutor Osvaldo, obrigada. Eu que agradeço. A gente vê o seguinte, essa é uma oportunidade que quase não se tem, né, das outras cidades até saberem o que passa na sua cidade, qual o pensamento que o legislativo da sua cidade tem com relação às demais cidades. Se não tiver um segmento que seja assim, vamos escolher esse ano saúde, no outro ano vamos escolher saneamento básico, no outro vamos escolher segurança, e aí com a força de todas as cidades e os vereadores trabalhando, que consegue fazer com que o governo federal e o governo estadual olhem um pouco mais para nós. Com certeza. Eu que agradeço a participação. A união fazendo a força. E você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Esse foi o Contexto Cast. Não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.